E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Então eu quero fazer aqui, né, essa reflexão nesse vídeo. O erro do crente atrapalha, né? Mas não é só isso, né? Não é só isso. A gente vê muitas pessoas, né, deixando a igreja, perdendo a fé. E uma das desculpas é isso. Ah, porque aquele padre errou. Ah, porque o pessoal que vai na igreja é pior. O pessoal que vai na igreja erra. Bom, essas faltas, né? Essas faltas dos padres, né, dos crentes, né? De nós que vamos na igreja, frequentamos a igreja. Sem dúvida, né? Sem dúvida atrapalha. Sem dúvida atrapalha, né, a fé dos irmãos. Sem dúvida atrapalha. Porém, não é só isso, né? Não é só isso. Essa desculpa, né, é criada para colocar a culpa, né? Porque você não vai na igreja, porque você não crê em Deus, porque você perdeu a fé. Essa desculpa de querer colocar a culpa nos outros, né, só nos outros, também isso não está certo, né? Porque a gente sabe que não é assim. A gente sabe que não é assim. Porque o erro do crente, né, o erro de quem vai à igreja, não impede você tomar o café de manhã, de almoçar, de jantar. Não impede você de ir no shopping, não impede você de passear, né? Não impede você de ir na praia, não impede você de ir no bar, pessoas que vão no bar. Então o erro do crente não impede essas coisas, mas você diz que impede justamente você ir na igreja, justamente impede você de se aproximar de Deus. Então veja que não é somente o erro, né, do crente. Há uma força dentro de você, né? Há uma força dentro de nós que nos mostra, né, claramente que não é só o erro dos outros, né? Porque eu não deixo de fazer as minhas atividades, eu não deixo de passear, né, por causa do erro dos meus irmãos que vão à igreja. Eu não deixo isso, né? Você não deixa o bar por causa do erro das pessoas lá. Agora vai deixar a igreja porque você não concordou, porque alguém errou lá. Ah, Miguel, mas quem está na igreja tem que dar exemplo. Sim, quem está na igreja tem que dar exemplo. Inclusive você também, né? Inclusive você também que diz isso. Se você está na igreja, seja o primeiro a dar exemplo, né? A pregar para seus irmãos, a se converter, a largar os vícios. Então não adianta dizer, ah, eu saí da igreja por causa do erro do crente, né? Ah, eu perdi a fé em Deus por causa do erro dos crentes. Ué, mas a mesma chance que o crente está tendo na igreja de se converter, é a mesma chance que você está tendo também. Então seja você a dar exemplo, né? Seja você a dar exemplo. Não basta dizer, não, o erro do crente fez com que eu perdesse a fé em Deus. Não é só isso. Pode procurar dentro de você que não é só isso, né? Porque o erro do crente não impede de você de comprar um carro, não impede você de passear, como eu já falei, não impede você de viver, só impede você de se aproximar de Deus. Então veja que tem algo por trás disso. Entende, meus irmãos? Está entendendo a reflexão? O erro do crente só impede você de se aproximar de Deus, do nosso bem maior, mas não impede você de fazer outras coisas.
Ah, a igreja é muito longe. Ah, é lá do outro lado da cidade, está chovendo. Mas o fato de ser lá do outro lado da cidade, o fato de estar chovendo, se você tivesse o interesse, isso não seria o problema, né? Você dava um jeito e ia. A questão é porque é para Deus, para o nosso bem, né, maior. E aí as pessoas colocam, né, essa barreira. A questão também é não querer largar, né, os vícios, não querer largar uma vida, né, mundana. Então tudo isso pesa, né? Eu não quero largar meu vício, eu não quero largar, né, a vida mundana. Não quero largar, né, o adultério. Então eu invento essa desculpa. Ah, o padre errou. Ah, tal pessoa da igreja errou. Então eu deixei de ir na igreja por conta disso. Isso é só uma cortina de fumaça, né, para esconder os seus próprios erros. Entende, meus irmãos? E eu estou fazendo essa reflexão aqui não para condenar ninguém, mas para dar luz, né, a esse assunto. Quando você vê alguém que abandonou a igreja, que abandonou a fé, diz que não tem mais fé em Deus, e quer colocar a culpa, né, no crente, em nós que frequenta a igreja, você fala para ele: olha, sim, o meu erro, né, o nosso erro, o erro do crente contribuiu, sim, sem dúvida, mas talvez seja a parcela mais pequena. E é a parcela mais pequena, porque a parcela maior de culpa é você mesmo, está aí dentro de você. Essa rejeição pelo evangelho, não querer se converter, não querer, né, se aproximar de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem quer se aproximar de nosso Senhor Jesus Cristo, não vai ser o erro, né, do padre, não vai ser o erro de quem frequenta, né, a Santa Missa, a Santa Igreja, que vai afastar, vai atrapalhar, você vai ficar triste, você vai ficar abatido, porém o seu amor por Deus é maior e você não vai deixar de ir, né, ao encontro de Deus por conta disso. Você vai ser o exemplo, né? Você vai ser o exemplo. Quem sabe outras pessoas que se afastaram de Deus não vai, né, voltar por conta do seu exemplo. Já que outros não fizeram a parte deles, né, bem feito, faça você. Faça você. É assim que eu penso. Tá joia, meus irmãos? Então é essa reflexão que eu deixo, né, nesse vídeo. O erro do crente atrapalha, né? Mas não é só isso. O erro do crente atrapalha, mas não é só isso. Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.